Então, aqui a primeira coisa é começar com a Bíblia, né, irmãos? Vamos começar o curso para discipuladores com a Bíblia, com a palavra de Deus. Temos que começar tudo que a gente faz na obra de Deus, tem que ter a fundamentação bíblica. Tudo que a gente faz. Então, esse texto bíblico é bem conhecido, né, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Eis, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então veja que, né, fazer discípulos é uma ordem do Mestre Jesus. É uma ordem. Não é a questão de escolha, né? Eu escolho fazer discípulos, eu escolho ser um discipulador. Não. Jesus deu essa ordem para a sua igreja, que somos nós. Então nós temos, né, se nós seguimos a Jesus, se nós obedecemos a Jesus, nós temos que obedecer à ordem que ele nos deu, de fazer discípulo, tá? E aí, claro, né, nós vamos entender depois com mais detalhes o que significa exatamente isso, fazer discípulo. É muito mais do que você simplesmente, né, trazer alguém para uma reunião no templo. Essa pessoa até pode se tomar a decisão de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, mas discipular essa pessoa é muito mais do que isso, né? E nós vamos então, né, estar aprendendo aqui sobre o que significa exatamente discipular. Primeira coisa que nós temos que definir, né, depois da fundamentação bíblica, nós temos que definir o que é discípulo. O que é discípulo? Tá escrito lá, acompanha lá a leitura. A palavra discípulo, do grego matetés, aparece 269 vezes nos evangelhos e em Atos. Significam pessoa ensinada, treinada, aluno, aprendiz. Gary Kuhner, em seu livro Discipulado Dinâmico, define discípulo como um crente que está crescendo em conformidade com Cristo, está dando frutos no evangelismo e fazendo o trabalho de aconselhamento para a conservação dos frutos. Então, olha só, né, essa definição que nós colocamos aqui. Primeira coisa, que ela aparece 269 vezes na Bíblia, né? Na Bíblia. Então, nos evangelhos e em Atos, 269 vezes aparece a palavra discípulo, tá? Eu estou vendo aqui que alguns irmãos estão escrevendo. Depois nós vamos disponibilizar aqui o conteúdo, se os irmãos quiserem, né? O pastor Gesiel vai estar passando para os irmãos também. É importante ter um conteúdo para estar sempre acompanhando. Muito bem. Então, o que significa? Uma pessoa ensinada, treinada. Ensinada, treinada. Então, é aquela pessoa, né, que você vai treinando para fazer alguma coisa, igual você treina um funcionário de uma empresa. Às vezes a pessoa entra ali, não sabe como usar aquela máquina, como usar aquele equipamento. Então, ela recebe um treinamento prévio para que ela possa usar aquele treinamento. O discípulo é essa pessoa que é treinada. Então, Jesus ele ficou 3 anos treinando ali os seus apóstolos. 3 anos, né? Dia após dia, ensinando para eles o que eles deviam fazer, como fazer, dando o exemplo, né? Isso é importante. O discipulador, e nós vamos ver isso depois, ele precisa dar o exemplo para aquela pessoa que ele está discipulando. E Jesus fez isso. Então, o discípulo significa exatamente isso. É uma pessoa ensinada, treinada. Tá? Não é só trazendo aqui para a nossa realidade, para o nosso contexto eclesiástico, não é só a pessoa sentar no banco da igreja, participar da reunião, e a gente já tratá-la como uma pessoa discipulada. Não. Isso aí é uma parte. Ela precisa, né, assim como um bebê,
Porque a pessoa que aceita Jesus é como se fosse um bebê, espiritualmente falando. Ela precisa, até ela conseguir andar com suas próprias pernas, até ela ter a desenvoltura necessária para não precisar mais da mamãe, ou do papai, ou de algum adulto, né? Ela precisa passar por um processo de, né, aprendizado, de treinamento. E é isso que realmente o discípulo, né, ele passa também, ele tem que passar por esse processo. É claro que a gente, não é o caso da gente abrir parênteses aqui, porque até porque, né, a proposta é focar diretamente no ensino. Mas a gente tem que estar, tudo aquilo que nós ensinamos e que nós aprendemos, nós temos que sempre questionar para saber até que ponto essas coisas estão sendo aplicadas de fato. Até que ponto, né, esse processo de discipulado, né, ele está sendo de fato aplicado. Ou será que a gente está deixando a desejar nesse campo, ou nós estamos seguindo fielmente o que realmente precisa ser feito, né, cuidar da pessoa que vem até nós e muitas vezes entrega a vida para Jesus, e a gente está ali ensinando ela, treinando ela para que ela caminhe com as próprias pernas, e mais do que isso, ela venha a se tornar também uma discipuladora. Que esse é o final do processo, pastor Gediel. O discípulo vem, um discipulador experiente treina, e depois essa pessoa treinada, ensinada, ela se torna também um discipulador. Tá certo? Vamos lá, vamos passar aqui para o próximo slide. Então não basta ser seguidor, é preciso ser discípulo. Não basta para a igreja evangelizar, mas é preciso ensinar e consolidar o novo crente. Não precisamos apenas de evangelizadores, mas também de mestres e discipuladores. Efésios 4:11. Então, veja bem, né, essa aqui é uma questão importante para todos nós. Tá? Vocês devem conhecer, né, uma parte da história da fundação da nossa denominação, da Assembleia de Deus. Tá? A Assembleia de Deus, ela quando começou, tudo ali no início, ela se expandiu muito rapidamente. Ela explodiu. Na verdade, a Assembleia de Deus, na década de 1910, de 1920, 1930 principalmente, ela explodiu em quantidade de pessoas frequentando as reuniões. E nessa explosão de crescimento, não havia nem preparo, não tinha nem obreiros suficientemente preparados para discipular, e também, né, o processo era tão rápido, tão dinâmico, igrejas abrindo em tudo que é cidade, bairro, e o obreiro precisava, ele já aceitava Jesus, já era ali recebia um treinamento curto, e ele já era enviado para uma cidade para ser ali para cuidar daquele campo, e assim foi indo a Assembleia de Deus. Então, esse processo de ensino, de maturação, de discipulado, isso foi sendo deixado, né, um pouco à parte. E chegamos até aqui, né? É claro que isso até mais ou menos ali a década de 1950, 60, por ali. Aí depois houve, da parte da liderança da Assembleia de Deus, uma preocupação. Não, a gente está recebendo muita gente, está vindo muita gente. Mas também, isso pouca gente sabe, porque isso aí não é divulgado, muita gente também sai, né? Entra pelas portas da frente e sai pelas portas do fundo. Na Assembleia de Deus. Estou falando Assembleia de Deus porque é a nossa denominação, tá? Isso aí poderia esticar para outras igrejas também. Mas, então, ou seja, por que a pessoa muitas vezes vem e não permanece? Claro, tem vários motivos. Eu não estou aqui dizendo que é só por esse motivo, mas certamente muitos que saem é porque não estão sendo discipulados corretamente. Não estão sendo ensinados corretamente
sobre o que significa ser um seguidor de Jesus Cristo, sobre o que significa ser um crente, né, em Jesus Cristo, seguir os princípios e ensinos de Jesus Cristo. De fato, o que significa isso? Muitas vezes esse tipo de treinamento, de ensino, que às vezes você tem que pegar na mão do novo convertido, não literalmente, claro, né? Você tem que pegar na mão dele, instruí-lo. Muitas vezes você tem que investir um tempo para que esse novo convertido ele entenda de fato a decisão que ele tomou, porque muitos às vezes não sabem a decisão que tomou. O que significa, né, as implicações de ter entregado a vida a Jesus Cristo e viver à luz dos ensinos da palavra de Deus. Muitos, às vezes, ele pensa que é só eu frequentar ali uma reunião num templo evangélico que isso já faz de mim um discípulo de Jesus Cristo. De fato, não é isso que acontece. Então, né, o texto é bem claro, não basta ser seguidor, é preciso ser discípulo. Porque o seguidor é aquele tipo de pessoa, talvez vocês possam identificar alguém assim. Né? Talvez vocês conheçam alguém assim. O seguidor, ele está seguindo um líder. Se por algum motivo aquele líder fizer alguma coisa ou falar alguma coisa que ele não goste, ele vai seguir outra pessoa. Outro líder que surgir. Ou então surge um líder oferecendo coisas que aquele outro líder dele antigo não oferece. Ele vai largar aquele e vai seguir aquele. Isso é seguidor. Agora, o discípulo de Jesus Cristo, ele segue a Jesus Cristo, ele não segue a homem. Então ele não muda. Porque eu estou seguindo a Jesus, não estou seguindo a homem. Mas surgiu um homem, falou isso, o homem fez isso. É um homem, é ser humano falível, limitado. Agora eu quero ver Jesus falhar na tua vida. Eu quero ver Jesus deixar de ser o abençoador da sua vida. Se você encontrar um defeito em Jesus Cristo, eu deixo de ser crente. Essa é a verdade. Então, ou seja, um seguidor de Jesus, ele olha para Jesus. E esse é o discípulo maduro na fé. Esse é o discípulo que realmente está com a sua fé enraizada no texto bíblico. Então, ele não se abala facilmente por qualquer situação. Então, ele tem que ser, né, um discípulo. Então, não basta a igreja. O trabalho que a igreja faz de evangelização é um trabalho muito importante, de ir lá fora, né, fazer a pescaria, de convidar as pessoas, de fazer campanhas, de fazer cruzadas evangelísticas, de evangelizar de todas as formas, de todas as maneiras. Isso é super importante. Mas também tem que ter essa retaguarda, tem que ter esse trabalho de bastidores. Então, quando a pessoa chegar, você tem que saber, né, o que você vai passar para essa pessoa. Não podemos iludir as pessoas. Hoje as pessoas vivem iludidas. As pessoas vivem iludidas. Aí qualquer pessoa que oferece uma pitada, né, de possibilidade dela deixar aquela ilusão, ela vai atrás, seja o que for. Ela vai atrás. Mas o Evangelho é muito mais do que tirar a ilusão das pessoas. O Evangelho é vida eterna. O Evangelho não é só para o agora, o Evangelho é para a eternidade. Então é importante, né, levar em consideração isso, tá? Que precisamos ensinar e consolidar o novo crente. Então, não precisamos apenas de evangelizadores. Por quê? O que é isso? O evangelizador é aquela pessoa que é mais destacada, é mais projetada, é mais conhecida. E geralmente, né, é esse tipo de função que muitas vezes atrai os holofotes. E muitos querem esse tipo de coisa. Mas o trabalho de formiguinha, do discipulador, muitas vezes as pessoas não querem. Por quê? Porque fica escondidinho. Às vezes é um conselho que você dá para a pessoa, para o novo convertido. Às vezes até algo que você faz, que ele está te observando, que vai
né, justamente edificar a vida dele. Então, por exemplo, você está discipulando alguém. Você é o discipulador, está lá com o teu vizinho, seu parente, alguém que você conhece, que você trouxe à igreja, aceitou Jesus, então você tem a responsabilidade de discipular essa pessoa. Então, você sempre diz para essa pessoa, olha, o crente tem que chegar na igreja e orar. Mas aí você chega na igreja e não ora. Entendeu? Não precisa falar nada. A pessoa, o novo convertido, já está observando. Então, agora, se você fala e faz, ele também está observando. Ele observa o que você está... Se você falou para ele que o crente tem que chegar na igreja, dobrar o joelho e orar, e você está fazendo isso, você está edificando a fé desse novo convertido. Então, dentro desse processo todo, é importante o discipulador entender que ele precisa, de fato, ser um exemplo, ser um padrão. Até Paulo fala, para Timóteo, seja um padrão, seja aí um exemplo para as pessoas que você está cuidando. Então, é importante frisar isso. Outra coisa, vamos passar aqui para o próximo slide. Eu nem estou controlando o tempo, tem essa... tem que ficar de olho ali. Opa! Esse copo aqui, ele é molinho. O crescimento através do discipulado acontece por meio da multiplicação, ao contrário de onde não existe discipulado, que o crescimento ocorre por meio da adição. Então, o que significa isso? Então, por exemplo, a pessoa aceitou Jesus, ela veio, você discipulou aquela pessoa, certo? Você discipulou, a pessoa permaneceu firme, ela cresceu na fé e também se tornou um discipulador. Aí, ela já pode discipular outra pessoa. Ela já vai discipular uma e você vai pegar outra pessoa para discipular. Aí, depois que terminar o processo de discipulado dessas duas pessoas, você já tem 4. Você, o outro que você discipulou, e mais 2 novos discipulandos que foram discipulados. Vocês estão entendendo a conta? Aí depois esses 4 vão pegar mais, cada um vai pegar um. Vão ser quantos? 8. Aí depois desses 8, cada um pega mais um, vão ser quantos? 16, e por aí vai. 32, 64. Isso é a multiplicação. Isso é multiplicação. Agora, a adição, que não implica em discipulado, é só você não vai ali, convida alguém, de vez em quando a pessoa aceita, vem aqui, pode vir, pode não vir, pode vir à frente aceitar Jesus, pode também não aceitar. Aí, vai contando aí, vai acrescentando um hoje, um no domingo, um na terça, um na quinta, um no domingo, um na terça. O processo de discipulado, ele é mais, digamos assim, mais custoso, mais demorado, mas ele é mais efetivo para a igreja. É muito mais efetivo. Porque assim, às vezes tem 10 pessoas só frequentando. A gente sabe muito, a gente observa nas igrejas, geralmente eu sento lá no púlpito, eu fico observando. A pessoa vem, senta ali no banco de trás, domingo após domingo, domingo após domingo. Às vezes nem aceita Jesus, às vezes vem à frente, mas também não se firma. E vai, vem, vai. Aí, ou seja, a gente está dependendo, tudo bem, que essa pessoa aceite Jesus e se firme na igreja. Agora, se houver um trabalho efetivo de discipulado, fulano, começa a conversar, você quer que eu vá à sua casa para a gente orar junto, para a gente ler a Bíblia junto, você precisa de um auxílio espiritual, de uma ajuda, uma carona, você precisa de... às vezes as pessoas estão com alguma coisa que é fácil de resolver, não é nem difícil. Se for difícil, se for alguma coisa grave, tem que passar para o pastor resolver, o dirigente.
Mas se for algo que dá para você resolver, você resolve. Porque você vai estar justamente discipulando essa pessoa. E às vezes tem gente que, claro, isso aí eu não estou dizendo, irmão, que qualquer desculpa para não seguir Jesus, para não servir Jesus é válida, tá? Não é isso. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes falta esse trabalho discipulado para fixar a pessoa no seio da igreja, na membresia da igreja. Falta esse tipo, esse contato, né, ali mais permanente, ensinando os princípios básicos da fé cristã para essa pessoa. Muito bem. Então, o que Jesus define como discípulo? Primeiro, João 8,31, é um crente que está continuamente envolvido com a palavra de Deus. Então, o discípulo de Jesus Cristo, ele está envolvido com a palavra de Deus, ou seja, ele lê a palavra de Deus, ele medita na palavra de Deus, ele estuda a palavra de Deus. Então, ninguém pode dizer que é um discípulo de Jesus Cristo se ele não tem essa prática na vida dele. Porque se é discípulo de Jesus, ele ama a palavra que Jesus, né, falou. Então, ele vai querer conhecer o que Jesus ensinou. Então, ele está continuamente envolvido com a palavra de Deus. Esse é um dos critérios. Como é que eu sei se a pessoa é discípulo de Jesus ou não? Esse é um dos critérios. Ele ama a palavra? Ele ama ler a Bíblia? Ele ama meditar na palavra? Ele ama estar nos cultos de ensino da palavra? Porque, não, eu sou crente, mas eu não leio Bíblia, não. Esse negócio de ler Bíblia não é comigo. Nem gosto de ler, né? Nem gosto de ler muito. Tem alguma coisa estranha, né? Não tá casando aí uma coisa com a outra. Outra coisa, João 13,35, nós não temos tempo assim mais acurado para ler o texto bíblico, mas depois vocês leiam com calma em casa. É aquele que ama sacrificialmente, sem medir esforço. Então, outra característica de um discípulo de Jesus Cristo, ele ama sacrificialmente. O que é amar sacrificialmente? Às vezes você tem que abrir mão, né, do seu conforto. Você poderia estar tirando uma soneca. Você está aqui hoje. Isso é amor sacrificial pela obra de Deus. Você está aqui agora à tarde porque você ama a obra de Deus. Amém? Você ama, porque senão você estaria em casa, descansando, sabadão, né? Depois de uma semana de trabalho. Porque ama sacrificialmente, né? Então é uma característica de um discípulo de Jesus Cristo. Outra coisa que Jesus define o discípulo é aquele que permanece, João 15,8, é aquele que permanece em união frutífera com Cristo diariamente, né? Ali naquela passagem da videira. Permanece com Cristo, em Cristo, tudo é Cristo para ele, né? Desde que ele acorda até a hora que ele vai se deitar, vai dormir. É Cristo, é que Senhor, esse dia é teu, minha vida é tua, o tempo é teu, o trabalho é teu, a minha família é tua, tudo é teu. Me dirige, me orienta, me guia. Então, é importante frisar isso. E, claro, quando você conversa ali com o crente, você sabe se ele tem, né, essa postura, né, ou não. Porque se ele não tiver, ele é candidato a ser discipulado. Ele ainda não alcançou, né, o nível de discípulo. Lucas 14,27, é aquele que assume a sua cruz e segue a Cristo, né? Então, o discípulo de Jesus, ele vai passar por aflições, dificuldades na vida. Todos nós vamos passar por isso, né? Mas nós continuamos olhando para Jesus, seguindo Jesus. Essa é uma característica dos discípulos. Aqueles que enfrentaram luta, dificuldade, quantas coisas eles tiveram que enfrentar. Mas, ao final das contas, eles estavam lá, né? Eu até estava conversando no carro, vindo para cá, né? Daquelas multidões que seguiam Jesus, somente 120 estavam lá no dia de Pentecostes. Somente 120. Esses estavam olhando para Jesus, esses não estavam... Eles estavam, tudo bem, que eles estavam meio receosos, com medo das autoridades judaicas. No entanto, mesmo com medo, eles estavam lá no cenáculo. Porque Jesus falou, fiquem aí até que do alto sejais revestidos de poder, obedecendo a palavra do Senhor. Então assume a sua cruz e segue a Cristo. Ele não fica resmungando, reclamando,
Eu não aguento mais ser crente. Quando eu não era crente, a minha vida era tranquila, era pacífica, eu ganhava muito, eu não sei o quê, eu não tinha problema, não tinha doença, não tinha dificuldade, ninguém falava mal de mim, não sei o quê. Agora que eu aceitei Jesus, tudo mudou. É claro que tudo mudou. Agora você tem um inimigo com seus demônios atrás de você, para acabar contigo, para impedir que você receba a bênção. Antes você não tinha, né? Esse inimigo estava do teu lado. Agora o inimigo está contra você. Então é óbvio que você vai enfrentar um monte de coisa, mas aí, né? Toma a sua cruz e continua seguindo a Jesus. Lucas 14:33 diz: é aquele que renuncia a tudo quanto tem. Né? Às vezes esse é um texto muito difícil de entender para nós. Né? O ocidental, o ser humano ocidental, ele é muito materialista. Às vezes a gente não consegue entender porque vocês sabem, né, que os judeus e o Senhor Jesus, obviamente que ele é judeu, eles eram orientais. A mentalidade dos orientais é diferente da mentalidade dos ocidentais. Claro, né, aqui eu não vou entrar em detalhes, mas só para vocês entenderem. Para nós é muito difícil entender, renuncia a tudo, como é que é isso? O que significa isso, renunciar? Quer dizer que então nada é meu aqui? Mesmo no carro que eu comprei com meu dinheiro, com meu salário, a casa que eu comprei com meu dinheiro, com meu salário, né, os bens que eu comprei com meu dinheiro, com meu salário, nada é meu? Você recebeu da parte de Deus, né, a mordomia dessas coisas. Essas coisas Deus permitiu chegar às tuas mãos para você tomar conta e multiplicar e usar para benefício do reino de Deus na terra. Essa é a mentalidade de um discípulo de Jesus. Em última instância, não é meu mesmo, foi ele que me deu. Porque se a gente vai começar a achar assim, não, tudo é meu mesmo, que foi eu que comprei, é meu. Eu comprei com meu dinheiro, consigo trabalhar. Aí, o que acontece? O Senhor permite que apenas um insetinho da dengue, te pique e você, porque, né, muitas vezes a gente entende, né, que tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo é dele, tudo é para ele. É ele que nos permite até respirar. Foi ele que nos trouxe aqui para estar aqui com os irmãos nessa tarde. Muito bem. E o que é discipulado? Já vimos o que é discípulo, né? Que Jesus ensinou. E agora o que é discipulado? Né? O que é discípulo, agora o que é discipulado? É o ato de instruir os novos convertidos com todos os conhecimentos bíblicos básicos para o seu crescimento na vida cristã, a fim de dar frutos e fazer outros discípulos. Né? Então, alguma coisa eu já comentei aqui com os irmãos, né, que é o ato de instruir os novos convertidos. Então, o discipulado, normalmente, ele é feito com pessoas novas na igreja, pessoas que estão chegando ao conhecimento do Evangelho, estão vindo para os cultos, ainda não conhecem muita coisa, né? Só para os irmãos terem uma ideia, certa feita dei uma palestra, foi lá no Rincão, se eu não me engano, se me falha a memória, eu fui dar ali uma palestra sobre o jejum na Bíblia. Depois de que eu acabei de dar a palestra, uma irmã se aproximou de mim. Olha, pastor, eu tenho 10 anos já de caminhada na fé. E muitas das coisas que o pastor falou aqui hoje eu não sabia. Não sabia que podia fazer o jejum assim, não podia fazer de tal maneira. E eu falei tudo à luz das Escrituras, né? Tudo usando fundamentação bíblica. Ou seja, estava também disponível para essa irmã conhecer, se ela tivesse, né, se aprofundado no discipulado e no estudo da Bíblia. Ou seja, 10 anos e ela ainda não sabia muita coisa sobre o jejum bíblico. Isso é discipulado.
Isso é discipulado, meus irmãos. A gente não pode permitir que isso aconteça no nosso meio. Por isso que é importante esse trabalho que o pastor José começou a fazer aqui. Nós temos que ensinar para as pessoas, porque se você ensinar bem ensinado, a probabilidade dessa pessoa permanecer é muito grande. E a probabilidade dela não permanecer vai diminuindo. Porque ela vai começar a fazer a coisa conscientemente, ela vai começar a servir a Jesus, a vir para a igreja, a ser crente da Assembleia de Deus, de forma consciente, sabendo o que está fazendo, sabendo onde está pisando. Porque tem muita gente que, digamos assim, eu não sabia que ser crente precisava fazer isso. Tem muita gente que fala isso, comentaram comigo. Não sabia, mas não sabia por quê? Ninguém te ensinou, né? Porque isso aí é tradição. Eu estou falando aqui em termos gerais, tá? Não estou especificando, só para os irmãos entenderem o conceito. Tá? Então, ele tem que ser instruir os novos convertidos até o ponto que ele vai começar a dar frutos. E ele próprio vai gerar um outro discípulo. Até esse ponto. Pastor, até quanto tempo eu tenho que ficar discipulando alguém? Até o ponto que ele começar por si mesmo a dar fruto e ser capaz de discipular outra pessoa. Até esse ponto. Alguns são mais rápidos, tá? Tem gente que já aceita Jesus, já 1 mês, 2 meses depois já leu a Bíblia inteira, já está orando nos montes, já está pregando, já está bem, né? Começa a fazer teologia, já começa a estudar, Aí tem uns que demora mais tempo, né? É mais devagar, aí tem que ver caso a caso, né? Caso a caso, tá? O discipulado cristão é um relacionamento de mestre e aluno, baseado no modelo de Cristo e seus discípulos, no qual o mestre reproduz tão bem no aluno a plenitude da vida que tem em Cristo, que o aluno é capaz de treinar outros para ensinarem ao outro. Kate Phillips, no livro A Formação de um Discípulo. A salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo que temos. Billy Graham, né? Então, veja só que essa definição é interessante, eu não vou analisar uma por uma, porque senão vamos esticar muito tempo. Mas quero só chamar a atenção para essa definição do Billy Graham, né? E a salvação é gratuita no sentido de que Jesus já pagou o preço necessário para que nós pudéssemos ser salvos. Ele já morreu na cruz, você não precisa mais morrer na cruz. Ele já morreu no nosso lugar. Então, esse preço já foi pago. Agora, né, o discipulado custa tudo que temos. Jesus já pagou o preço. Você entregou a tua vida a Jesus. Deu o primeiro passo. A partir daí, né, a porta é estreita e o caminho é apertado. E é aí que entra o processo de discipulado, né? Até nós trouxemos aqui o livro Peregrino, e no livro Peregrino ele explica bem. Quem já leu o livro Peregrino aqui? Alguém que só irmão? Então, ou seja, no livro do Peregrino ele explica bem claramente esse processo. E às vezes chega num ponto que ele faz um desvio, né? Entra no desvio, ele se atrapalha todo ali no desvio, né? Mas aí depois ele consegue retomar a estrada principal, e aí depois ele cai numa outra arapuca do inimigo. Esse é todo um processo do cristão até, né, a chegada na Canaã celestial. Então é interessante observar aqui o discipulado. Por que custa tudo? Vai custar tudo que nós somos e temos. A gente tem que investir tudo, né, no processo de ter intimidade com Deus, irmão. Uma coisa é você aceitar Jesus, vir para a igreja, sentar aí, ouvir a palavra, voltar para casa, no outro culto vir, o mesmo processo. Agora, se você quer ser cheio do Espírito Santo, usado pelo Espírito Santo, cheio dos dons espirituais, você quer orar e Jesus curar, se você quer, né, ser usado nas mãos de Deus poderosamente, aí vai custar. Aí não vem tão fácil assim, não.
Você vai ter que buscar com determinação. Tem que buscar, né, com dedicação. E acho que muitas vezes a gente não entende isso, né? Porque, tudo bem, quando se fala a salvação é gratuita para todo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Oh, que benção! Né? Deus já fez tudo, eu não preciso fazer nada. Vou ficar de braços cruzados. Você não vai experimentar o melhor que Deus tem para a sua vida aqui na terra. Tudo aquilo que está lá na Bíblia. Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente fica pensando assim, pô, será que isso aqui foi só lá para o tempo do primeiro século, meu Deus? Será que isso aqui não acontece hoje? Será que isso Deus mudou? Onde estão os dons? Onde estão os milagres? Onde estão os sinais? Onde estão as maravilhas? Está tudo disponível. Está tudo disponível. O negócio é que, enquanto Pedro estava preso lá na prisão lá de Jerusalém, a igreja estava orando continuamente. A noite toda a igreja orando lá, a igreja lá, um pedaço da igreja, né? Orando. Senhor, liberta Pedro, liberta Pedro, liberta Pedro, liberta Pedro, até que o Senhor mandou um anjo lá. Agora, eles podiam estar dormindo, né? Sim, Deus é todo poderoso, é o Shaddai. Ele pode livrar Pedro, não precisa da minha oração. Vou ficar dormindo, eu preciso dormir também, né? Preciso descansar. Tudo bem. Deus não vai tirar a tua salvação porque você quis dormir e não quis orar. Só que se você quer ver Pedro bater na tua porta, eu estou falando metaforicamente, tá? Se você quer ver Pedro batendo na tua porta, você tem que passar a noite em oração. Olha a diferença. Eu podia muito bem, né? Ficar dormindo, tranquilamente. Mas eu quero ver os milagres de Deus acontecer. E é isso, irmão, que ali o Billy Graham fala sobre isso, né? Que custa tudo. Porque vai custar. Vai custar conforto, vai custar noite de sono, vai custar você ter que deixar alguma coisa que é mais prazerosa para a tua carne, para buscar as coisas que são de Deus, são do alto, são espirituais. Vai custar. E aí quem está disposto a pagar um preço mais alto nessa direção, vai experimentar mais e mais da presença de Deus na sua vida. Amém? Muito bem, vamos lá. Fundamentação bíblica para o discipulado, no Novo Testamento. Primeiro, a ordem do Senhor Jesus, nós já vimos isso lá no Mateus 28, 19 e 20, tá? Que a ordem do Senhor Jesus Cristo é uma ordem. Ordem é ordem. Jesus é o quê? É o nosso general. Você já viu o general dar uma ordem para um soldado? Eu nunca fui militar, né? Tem alguém militar aqui que já foi militar? Mas eu sei que é assim. Um general fala para o militar, vai lá e pega aquela caixa lá e traz para cá. Você já viu algum soldado questionar a ordem do general? Se existe, coitado, né? Esse aí já está acabado. Então, nós somos soldados de Cristo. Ele é o general. Ele deu a ordem. Né? E de fazer discípulos. Nós estamos obedecendo a ordem. O exemplo de Jesus. Jesus não só deu a ordem, e ele deu o exemplo. Ele foi maior exemplo, ele discipulou. Ficou aguentando lá aqueles pescadores lá cheios de mania, cheios de... Né, muitos deles com muita incredulidade. Basta ver lá o Tomé, né? Eu só creio se eu ver. Passou 3 anos com Jesus vendo os milagres, e depois que Jesus ressuscitou, eu só vou crer se eu ver. Ali a mão do Senhor. Mas tu vê, Jesus estava ali, ó, dia após dia, dia e noite, ensinando para eles. Não só ensinando, dando o exemplo. Aí nós temos também o exemplo de Paulo, em Gálatas 4,19. Foi outro discipulador exemplar, padrão, o apóstolo Paulo. Olha quantos obreiros trabalharam com o apóstolo Paulo, que tem os nomes registrados, sem contar os que não estão registrados, né? Mas os nomes registrados, Timóteo, Tito, Erasto, né?
próprio João Marcos também, de certa forma, era discípulo dele. E muitos outros que a gente poderia citar, que foram discipulados, ensinados, instruídos por Paulo e pelo exemplo que ele deu. Os ensinos de Paulo também, os ensinos de Paulo, que focaram muito nessa direção de instrução, de ensino, para que eles soubessem o que fazer, como fazer, quando fazer, o que não fazer. O apóstolo Paulo, ele investiu muito tempo ensinando para os seus discipulandos. Outros exemplos que nós temos no Novo Testamento. Primeiro, discípulos de Moisés. A Bíblia cita lá em João 9, 28, os discípulos de Moisés. Moisés tinha seus discípulos. Naquela época ali do primeiro século, já tinha discípulos. Eles se autoproclamavam discípulos de Moisés. Moisés já havia morrido há muito tempo, mas ele se proclamava ainda como discípulo de Moisés. Discípulo de João Batista também. João Batista também fez discípulos. João Batista também fez discípulos. Está lá em Mateus 9,14. Discípulo dos fariseus. Até os fariseus tinham discípulos. E está citado na Bíblia lá, no texto lá, Lucas 5,33. Discípulo dos fariseus. Por quê? Eles pegavam ali a criancinha, ensinavam para ele desde pequenininho. Faz assim, para se tornar um fariseu. O quê? O que é discipular? É ensinar, é instruir. Eles faziam isso também. Discípulos de Jesus, obviamente, nós já falamos. Discípulos de Paulo também. Então, isso aqui são os exemplos que nós encontramos na palavra de Deus, no Novo Testamento, sobre várias categorias de discípulos, respaldando biblicamente a necessidade de fazer discípulo. Tá certo? Referência de Jesus ao discipulado. Aqui eu não vou poder ler os textos, depois peço aos irmãos que leiam os textos, depois meditem em cada um desses textos para ter um maior respaldo, melhor fundamentação bíblica. E referência de Jesus ao discipulado e referências dos próprios discípulos. Os próprios discípulos depois que foram discipulados, eles também passaram a discipular. Tanto Pedro, João. João teve vários discípulos, que o João ele viveu quase até o final do século I. Ele teve vários discípulos, o apóstolo João. Pedro também, obviamente, todos eles. O que eles aprenderam, depois que maturaram, depois que eles se amadureceram, eles também passaram a ensinar e a fazer discípulos. Agora nós vamos para a pessoa do discipulador. O discipulador, que são vocês que estão aqui. Tá certo? Vocês são os discipuladores, porque vocês já passaram pelo processo de ser um discípulo, e agora vocês vão entender ali o que significa exatamente um discipulador. O discipulador cristão é aquele ou aquela que vai inserir na vida do novo convertido os fundamentos iniciais da fé cristã. Sendo assim, o discipulador cristão precisa estar bem preparado para essa tão nobre obra no reino de Deus. Então, veja bem. Vai inserir na vida do novo convertido os fundamentos iniciais da fé cristã. Para não ficar só nessa teoria vaga, exemplos práticos. Pessoa aceitou Jesus, é teu vizinho, é teu parente, é alguém que você conhece, que você vai discipular. Então, você vai conversar com essa pessoa, ter uma conversa inicial, ver a situação dela, o que ela precisa. Aí tu vai dizer, ó fulano, o crente, ele deve fazer as suas orações. Mas eu não sei como orar. Orar é assim, ó. Pá. Aí você ensina para a pessoa. Ó, repete comigo. Assim. O crente também precisa jejuar. O que é jejuar? Aí você vai explicar, ó, jejuar não é só deixar de comer. Isso aí é passar fome. Você jejuar, você tem que ter um propósito. Aí você apresenta um propósito. Ó, você vai apresentar um propósito assim, eu vou jejuar uma vez por semana pela salvação do meu cônjuge, pela salvação do meu filho, pela salvação dos meus pais, pela salvação... Entendeu?
do meu tio, da minha tia, do meu vizinho, sei lá, que for do meu patrão, do meu empregado. Você ensina para a pessoa. Ah, lê a Bíblia, como é que é esse negócio da Bíblia? Eu não entendo. Tem um monte de texto e tal. Aí você vai explicar, ó. Tem um Antigo Testamento com 39 livros, tem um Novo Testamento com 27 livros. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles falam da pessoa de Jesus, do ministério de Jesus. Você vai ensinar para a pessoa o feijão com arroz, aquela coisa tão simples para nós hoje, que a gente pensa assim, isso aí todo mundo sabe, né? Mas o novo convertido não sabe. E aí, se ninguém ensinar para eles, eles vão aprender com quem? Pode até aprender, né? Por conta própria, ou, sei lá, dando cabeçada aqui e ali, tentando de alguma maneira, mas aí pode até entender todo. Aí vai lá na internet, liga lá num pastor de outra denominação, que ensina diferente da nossa. Aí, já que não tem ninguém na nossa ensinando para ele, vai aprender com outra pessoa. Aí depois vem dar problema para nós aqui na igreja. Entendeu? Porque aprendeu com gente de outra linha de interpretação. Entendeu? E por ser novo convertido, não tem critério, não tem capacidade de exame, de julgamento, para saber se aquilo que ele está ouvindo é biblicamente correto, e ele vai engolindo tudo que aparece pela frente. Né? Infelizmente. É isso que acontece. E agora tem uma febre aí na coisa, aí manda um pix para cá que eu te mando uma visão, uma revelação, uma profecia, a teu gosto. É assim, tem muita gente assim, tem muita gente que aí o pessoal fala, não, mas é crente, né? É pastor, é pastora, é não sei o quê, é missionária. Aí ele não sabe, não entende. Ninguém nunca parou para ensinar para eles os princípios básicos da fé cristã. Então, o discipulador, ele tem essa função. Quem pode discipular? Agora eu vou entrar num aspecto mais prático aqui para nós, tá? Primeiro, aquele que entendeu o propósito da grande comissão, conforme Mateus 28, 18 a 20. Né? Aquele que entendeu o propósito da grande comissão. Qual é o propósito da grande comissão? Ide e fazei discípulos de todas as nações. Você entendeu que você é um discípulo de Jesus Cristo que precisa fazer discípulos para obedecer à ordem de Jesus Cristo? Você está bem imbuído, bem consciente desse papel que Deus deu a cada um de vocês, a cada um de nós, né? Então, se você tem, né, esse entendimento do propósito da grande comissão, você está capacitado para discipular. Outra coisa, aquele que aprendeu a ser discípulo. Eu não posso ensinar ninguém aquilo que eu não aprendi. Tem muita gente que quer ensinar os outros e não senta para ouvir. Eu fico admirado, às vezes tem gente aí que quer por que não me chama para ser professor da escola dominical? Tu não vê o camarada na escola dominical? Tu não vê? Não, eu não vou porque não me chamam para ser professor. Como assim? Tu tem que primeiro vir, sentar e aprender. Eu já estou há 42 anos, irmão, de caminhada. É a escola dominical, continua na escola dominical. Né? Pela misericórdia de Deus, a gente dá uma linha aqui e outra ali. Mas quando eu não dou aula, eu estou lá sentado ouvindo. A não ser que eu esteja doente, eu esteja com algum viajando. Estou lá, 42 anos. E muitas daquelas lições ali já é a quinta, sexta, sétima vez que eu estou ouvindo. Agora estamos no livro de Ruth, aí já perdi as contas de quantas vezes eu já tenho livro de Ruth, né? Na escola da CPAD, né? Na revista da CPAD. Mas estou lá aprendendo. Sempre aprende uma coisinha ou outra, né? A gente sempre aprendendo, nunca para de aprender. Essa que é a verdade. Mas tem gente não, que... né? Não. Mal aceitou Jesus, mal leu a Bíblia. Se você falar para ele, né? Lê ali para mim o Salmo 151, ele vai ficar na dúvida? Ele vai olhar para a tua cara assim, Salmo 151? Mas não tem, né? Precisou demorar ainda para saber que não tem o Salmo 151. E quer dar aula na escola dominical. Quer ser professor da escola dominical.
Então, ou seja, não dá, né, irmão? Primeiro, quem quer ensinar tem que sentar para aprender. Esse é um princípio básico de todo educador cristão, na área do ensino cristão. Quer ensinar, tem que sentar para aprender. Vamos lá. Então, aquele que aprendeu a ser discípulo, ele vai poder ser um ensinador. Qualidades espirituais do discipulador. Primeiro, ser convertido. João 3, de 1 a 8. Ser convertido. Não ser convencido, tem que ser convertido. Mas como é que eu vou saber se a pessoa é convertida? Como é que conhece a árvore? Pelos frutos. Pelos frutos. Pelos frutos. Você vai conhecer. Então, não é aquele fruto esporádico, é o fruto permanente, sabe? Aquele fruto permanente. Claro, ninguém é perfeito. Não estou dizendo que que algum de nós aqui vamos chegar à perfeição aqui na Terra. Não. A gente sempre vai falhar uma coisa ou outra, que nós somos imperfeitos e limitados. Mas tem aquele fruto constante. Puxa, e até o pastor está observando, né? Aqueles que estão dando frutos constantes. Fulano estou observando. Assim. Aí surge uma oportunidade de uma liderança mais à frente e eu falo, puxa, aquele irmão, há um ano eu estou observando ele. E ele está dando fruto ali constante, paciente, humilde, gosta de aprender, interessado, está dando fruto. Então, é assim que você vai saber se a pessoa é convertida mesmo ou não. Estilo de vida exemplar. Então, Mateus 5,16, estilo de vida exemplar, o que é isso? Não é perfeição, o que eu falei para você. É você procurar dar o exemplo. Cá entre nós, irmãos, cá entre nós. Vamos parar aqui para pensar. Você não tem uma vida de oração regular, constante, frequente, sistemática. Você vai poder ensinar alguém sobre oração? Pode até falar teoricamente, né? O John Bunyan orava, o Matthew Henry orava, o Spurgeon orava, o Martin Lutero orava, o pastor fulano orava, não sei o quê. Mas você mesmo não está praticando aquilo. Então, é nesse ponto que ele está falando ali, estilo de vida exemplar. Seja um exemplo primeiro e depois você vai poder passar isso para o seu discipulador. Mas, pastor, como é que eu sei que eu tenho essa vida de oração? Por exemplo, estou dando aqui o exemplo da oração, mas pode ser de outras áreas. Como é que eu sei? É quantidade? É qualidade? Não, irmãos. As coisas vão se repetindo. Vocês sabem que tem até uma passagem na Bíblia, que eu não lembro aqui exatamente o texto, onde é que está, a referência, que disseram assim, eles estiveram com Jesus. Não tem um texto que fala isso? Eles souberam que... Não, esses aí estiveram com Jesus. Esses estiveram com Jesus. Por quê? Porque muita coisa mudou ali na vida deles. A fala, a maneira de tratar as pessoas, a maneira de se portar. Eles estiveram com Jesus, tiveram encontro com Jesus. É isso que quer dizer estilo de vida exemplar, dando um exemplo, para que as pessoas possam seguir o nosso exemplo.